Graça e paz, queridos, tudo bem? Bom, sou eu que estou aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e para motivar seu coração, motivar sua vida a continuar naquilo que o Senhor tem dado a nós. Nessa semana, né, a gente já leu aí um pouquinho de Timóteo, entramos aí na carta de Tito e também de Filemão. E já vamos iniciar também a carta de Hebreus, e para isso quero compartilhar contigo aqui a necessidade, a importância, né, da gente ler essas cartas e a gente entender o que está acontecendo. Então nós vemos aqui, queridos, que quando Paulo escreve, né, a Tito, nós vemos que a intenção de Paulo é apresentar para eles ali algumas diretrizes, né, da caminhada cristã, de maneira que eles pudessem viver de forma íntegra, né, diante do Senhor na cidade de Creta. Tito se encontra em Creta e Paulo preso, né? E quando Paulo começa a escrever, ele diz ali para Tito, então, a maneira como ele deveria viver. A cidade de Creta, ela era conhecida como uma cidade de preguiça, de glutonaria, de mentira, de maldade. E então ali o servo de Deus faria diferença na postura, no ensinar. E nós vemos aqui que Paulo, ele alerta Tito pela necessidade de ser exemplo, de ser um espelho ali aonde quer que ele esteja. Então Paulo começa a falar que o bispo, o servo de Deus deveria ser disciplinado e ali então promover a paz e edificar a igreja de Jesus naquele lugar. Nessa carta, Paulo ele começa a mostrar os deveres, né? Que cada grupo, né, que se fosse escravo, mulheres, independente de quem, como que deveria servir a Deus ali de uma forma obediente, submissa à palavra de Deus, independente do lugar onde essas pessoas estavam. E então nós vemos aqui que Paulo está batendo na tecla o tempo todo da necessidade de nós reverenciarmos a Deus e nos submetermos, de sermos obedientes àquilo que o Senhor está dizendo. Nessa carta nós vemos aqui a proposta, né, de que Paulo faz, e aí nós vemos que ela é dividida quando ela começa a falar da liderança da igreja, né, a liderança eclesiástica. Nós vemos que Paulo ele alerta Tito sobre a integridade, né, da igreja, a maneira como a igreja deveria se portar e também a integridade diante da sociedade e como ali as coisas precisariam ser transformadas, mudadas. E nós vemos aqui então que Paulo, quando ele fala isso, ele diz que a nossa obediência ela é a base de todas as coisas, a maneira como nós vivemos é a base de todas as coisas, e por isso ela não deve ser base diante daquilo que as pessoas pensam de nós, mas diante daquilo que nós estamos diante de Deus, a maneira como nós obedecemos a Deus. Então a nossa obediência não é em relação ao que o outro pensa, mas o que Deus fala de nós. Nós obedeceremos aos homens, seremos submissos ao homem por causa de Deus, porque nós seguimos o padrão daquilo que o Senhor tem sobre nós, o que a palavra diz. E ele diz então que se vivermos dessa forma, de uma forma reverente, de uma forma íntegra, ali então nós iremos transmitir e ensinar que a sociedade, que as pessoas à nossa volta viva de maneira pacífica, de maneira tranquila, de uma sociedade que tanto hoje quanto naquele tempo, marcada pelo caos, precisa da paz, precisa da presença do Senhor. E aí Paulo então termina essa carta dizendo a Tito e abordando os temas sobre uma vida íntegra, sobre o caráter da pessoa, sobre a comunhão com os irmãos e sobre o nosso papel diante da sociedade, sobre a cidadania, né, sobre vivermos ali em paz. E então também hoje nós falamos sobre a carta de Filemão. É apenas um capítulo e aqui nós vemos que também é uma carta de Paulo. Ela é dirigida a Filemão, mas é uma intercessão pela vida de um escravo chamado Onésimo. Esse dia eu preguei sobre Onesíforo, né? Fica confuso na nossa cabeça. Mas é sobre um escravo que se chama Onésimo. E aqui nós vemos que Paulo começa a dizer sobre a vida de Onésimo, e ali então a gente vê que a postura de Paulo foi de uma entrega em favor desse homem. Primeira intercessão, assim como Cristo intercedeu por nós,
Paulo se coloca como intercessor em favor desse escravo. Assim como a vida de Onésimo foi resgatada pelo Senhor, e ali então ele manteve comunhão com Deus, né, que viveu essa vida no Senhor, de uma vida restaurada, de uma comunhão que ele não tinha com Deus restaurada. Paulo, ele se coloca entre Filemon e Onésimo, clamando ali para que a dívida desse escravo fosse paga. Onésimo, ele é um escravo fugitivo, e então Paulo defende ali a vida dele para que então intercede por ele, clama para que essa dívida seja paga. E assim como Cristo na cruz pagou a dívida que eu e você deveríamos pagar, Paulo se coloca, né? Onésimo, ele é convertido nesse momento que Paulo escreve a carta, e ele deveria então voltar até o seu Senhor para pagar então essa dívida, né, quitar tudo aquilo que foi, entre aspas, roubado de forma material ou mesmo emocional. O Senhor faz isso conosco, e Paulo se coloca nessa postura. Então, o motivo para que Paulo se coloque em intercessão pela vida de Onésimo é para que a vida dele fosse fundamentada ali de novo, que ele voltasse a ter uma vida sem precisar fugir. E aí Paulo então se coloca, né, entre Filemon e Onésimo para fazer isso, e Paulo era um bom amigo, né, de Filemon, e ele diz: espero que você entenda e que você faça como se fosse por mim. Então nós vemos em Paulo se colocando na vida dele, uma carta bem curtinha falando sobre essa relação. São duas cartas curtas, mas cartas que nos ensinam bastante, né, sobre tanto a vida cristã como na carta a Tito, e também a maneira como a gente se entrega pelas pessoas, que assim como Paulo fez, intercedendo pelos outros, o Senhor também nos levanta como atalaias nessa terra. Queridos, que Deus te abençoe muito, que a presença do Senhor invada seu coração, continua firme aí no projeto Vida com Deus. Nós estamos praticamente em reta final, alguns meses para nós concluirmos. Não deixe de ler a palavra que te alimenta, a palavra que traz verdade sobre o teu coração. Que Deus te abençoe muito e que a presença do Senhor inunde a sua vida em nome de Jesus.